aqui. Tá gravando, quando se sentir confortável, a gente vai. Ok. Pera aí só um minuto, cachorro latindo. Então, pessoal, estamos aqui mais uma vez com o mestre Sica, historiador, professor de Olucó, O Lucó. Olucó, né? Língua iorubá, mestre griot, divulgador das tradições africanas, foi feito na religião Oió, escritor e escreveu esse livro que aqui está. Eu queria mostrar, aproximar um pouquinho para vocês, tá? Depois a gente vai conseguir apresentar de uma forma melhor e falar especificadamente do livro, do conteúdo do livro. Ele tá logo saindo quentinho na gráfica, uma bela edição, e eu acho que todos devem adquirir, todas as pessoas de nação, Oió ou Jeje, Nagô, enfim, certo? Vamos dar início então, mestre? Sim. Certo. Estamos juntos. Vamos dar início, né? Eu queria que dessa vez nós começássemos já dentro dos caminhos do mestre Sica. Por quê, pessoal? Nós pretendemos fazer vários podcasts aonde nós vamos ter vários assuntos de várias cadências, que é o caminho de mestre Sica, né? É a caminhada dele e aquilo, e para poder registrar, porque a gente é tudo na oralidade e a gente perde um pouquinho, certo, pessoal? Então, por favor, curtam a página, compartilhem, vai estar o IGC. Certo, pessoal da produção? Vai estar o IGC, o telefone do Mestre Sica para curso, vai estar todos os dados do Mestre Sica a nível de escritor, o livro, onde adquirir, site, e-mail, Facebook, Instagram, todas as informações aqui da Casa de Oxalá também, na nossa ONG, enfim, nós vamos fazer uma coisa bem firme para que vocês se sintam seguros em ter essa pessoa perto de vocês, ensinando tanto que ele tem para ensinar. Certo, mestre? Certo. Pode ser assim? Pode ser. Perfeito. Mestre, como é caminhos do mestre Sica, o senhor nasceu em que bairro de Porto Alegre? Não, na realidade, eu não nasci em Porto Alegre. Nasceu Eu nasci na Boca do Monte, em... Boca do Monte, que é distrito de Santa Maria. Perfeito. E a sua família, a trisavó, que veio da África, eles vieram pelo Porto, foi isso? Por isso que o senhor acabou chegando, a sua família, os seus antepassados foram chegando e se aproximando? Me conta como é que foi isso? Um pouquinho. Na realidade, eu gosto muito de contar a família biológica e a família da tradição. Perfeito. Né? A família biológica, toda ela também veio em questão de Sergipe, Pernambuco, vieram para o trabalho a mão escravizada. Sim. Né? A mão escravizada para charqueadas. Certo. Para vocês entenderem, charqueadas, o senhor pode explicar, né, também, para nós. Charqueadas foi uma forma que se houve para a conservação da carne, salgando a carne, aquele sistema todo, toda ela com a mão escravizada. Né? A famosa carne de charque. Isso, a carne de charque que aparenta, vamos dizer assim, eu chamo de parenta da carne de sol. Porque sempre quando falo em charque, eu sempre digo algo. Gosto muito de dizer da onde que é a tradição, da onde que veio. Né? Como eu digo que a nossa ancestralidade veio de África. Essa forma de produção do charque, como parente ela veio do Ceará. Não iniciou aqui no Rio Grande do Sul, não. Não iniciou. Isso aí é história. Iniciou no Ceará. A história quando foi por um fazendeiro do Ceará que veio para cá, como ele já tinha o conhecimento da como tratar a carne, que lá chama-se carne de sol, carne seca, né? Uhum. Carne de sol, carne seca, aí só mudaram um pouco do sistema, porque
Se analisar até o dia de hoje, se ver a questão climática para a criação de gado, de boi, 100% diferencial do próprio seca do Nordeste, que está tendo água hoje. A gente sabe que a seca sempre existiu no Nordeste. Aqui não. Aqui sempre existiu água, fartura do pasto. Inteligentissimamente foi esse fazendeiro, que também não deixa de ser também um usuário que usou o corpo humano do nosso povo escravizado, que vieram para cá, e nessa leva veio toda essa família, e aí veio a minha família biológica e veio a minha família da tradição. Perfeito. Da tradição, veja bem como é interessante essa colocação. É porque nem todos os negros de tradição efetivamente optaram pelo batuque, correto? Porque batuqueiro é uma coisa, tradição é outra. Explica um pouquinho disso. Não, na realidade são duas denominações que é basicamente diferencial para nós Yorubá. Certo. A tradição. Nunca, quando eu falar em religião, é porque eu estou usando essa palavra para me entenderem o que eu quero dizer. Mas eu não uso para mim próprio e nem passo ela como educativa, comparando religião com tradição. E há uma controvérsia, uma diferença muito grande uma da outra. Religião é uma coisa, tradição é outra coisa. E tradição, nós podemos dizer que tradição envolve o orixá também? Isso mesmo, tradição já quer dizer orixá. Hoje, por exemplo, chega na África, aí eu quero ver a tradição. Sabe que a gente quer ver, falando Nigéria, né? O orixá. A gente quer ver o orixá. Senão a gente diz lá também se diz religião. Aí vai para a igreja. Mesmo sistema aqui. Quando a gente fala em religião, a gente tem que ir para a igreja. Não para dentro de cada nação. Não para dentro do ritual. Onde envolve orixá, onde envolve inquice, onde envolve voodoo. É tradição. Nós fizemos uma tradição. A religião, ela é uma palavra. Para começar, não é urubá. A palavra é religião. Nem quimbundo. Sim. Para ser banto e nem fon. Para ser falado pelo povo do Benin. Sim. A questão religião. Religião vem do latim, quer dizer religar, né? Então, se eu nasci, foi feito os preceitos, inclusive de mim. Quando eu nasci, fui lavado com ervas amaceladas, nós chamamos de mioró, fui lavado, fui apresentado ao orixá. E o mieró é uma palavra iorubá? Mioró é. Perfeito. Mioró é a palavra iorubá. Continuamos. A questão que quando foi feito esses preceitos, foi feito perante onde está o orixá. Ou da minha Ielorixá, ou da minha avó, do meu avô, isso é a sequência familiar de cada um. Aquela criança foi apresentada, aquele ser foi apresentado ao orixá. O que não precisava necessariamente, mestre, acontecer isso com a sua família. Poderia a tua família ter vindo, eu não posso dizer abandonado, eu posso dizer castrado na minha compreensão, tá? Correto. Foi castrado de sua religião, de sua tradição, foi castrado da sua fé e foi feito eles engolirem o cristianismo. Exatamente. E aí, né? E aí o que acontece? Nessa mesma época que o senhor foi feito, lavado no mieró, poderiam ter vizinhos que já eram católicos ferrenhos. Isso mesmo. Né? De origem também iorubá, com ancestrais em iorubá. Perfeito isso? Pode. Nós tivemos em todas as épocas que quem foi conhecer, sendo da tradição, foi conhecer a própria igreja por vários motivos, por sistema social, né? Até pela diáspora, sim, pela perseguição, sim. Castração total, ficaram na igreja, não é? Seguindo o rito da igreja, aos domingos e à missa. Mas eles muitos nunca deixaram também de fazer o ritual, o orixá, de acompanhar o ritual. E eu acredito que isso tinha um pouco de aceitação social,
né? Porque eu acho que inteligentemente, ao ponto que desconhecem, ao ponto que acham que não, porque eu acho que é um povo muito inteligente, o povo Iorubá, o Banto, Kibundo e todas as origens africanas, o que eles faziam? Eles se adequavam para poder ter para poder pertencer, ter um caminho de ida e volta de acesso, né? Porque quando isso é o cristianismo, a religião cristã te dá o acesso. E quando eles vieram de lá, segundo a minha professora Fernanda de História, e quando eles vinham para lá, já vinham batizados com nomes portugueses para o Brasil. Quer dizer, a castração, toda a forma de anular esses negros, né? Vinham já cortando os seus laços com a sua língua, etc. e tal. Então, eu acho de uma inteligência o fato deles irem à igreja por uma questão, inclusive, de arquitetar, né? De planejar o caminho na sociedade. O senhor enxerga do mesmo jeito? Essa questão da formação dos nossos mais velhos, eles se depararem, ser obrigado pela diáspora à perseguição Sim, religiosa, não só sim, política, sim. eles tinham que usar a inteligência que eles tinham, sempre existiu com o negro, né? Com o africano, inteligente como eles eram. Saber a viver da maneira que eles viviam, em lidar com o oponente, em lidar com o seu inimigo, né? Em lidar com o escravista, de várias formas. Até até eu vejo, mas eu vejo já antes nesse anterior, quando se fala batuque, quando o negro vinha do trabalho escravizado das fazendas, né, da cana de açúcar até que era onde que era cana de açúcar, onde que era charqueadas, né? Café, Do café, algodão. algodão, do próprio cânhamo aqui que poucos falam, do cânhamo que era feito aqui na feitoria, O não que é? que é canho? Aqui em Leopoldo, que era hoje se fala muito, quando se diz assim também que as primeiras plantações de maconha na América foi no Brasil. Cânhamo para ser feito o quê? Para ser feito cordas, né? Era usado para cordas, para ser feito cordas para navios. E quem fazia eram os escravizados. Isso também vindo oriundo também do povo indígena daqui. Exatamente. Porque eles tinham um conhecimento de erva absurdo. Isso, só que Tinha, não tem? só que o trabalho, quem fazia esse trabalho, o trabalho escravizado, era o negro africano, Sim. não é? Veio para cá. Feito. Então, são toda essa diversidade, não é? Que se apropriou os grandes fazendeiros em cima do trabalho humano. Sim, eles não conseguiram fazer o processo com o povo indígena que encontraram aqui, pegaram o conhecimento de ervas, inclusive a erva de cocaína, né, a folha de coca, que o índio utiliza, mastigava para poder ter vitalidade, uma série de coisas. Então, eles tinham um conhecimento enorme das folhas, né, os indígenas aqui do Brasil. Então, o europeu foi lá, pegou todo esse conhecimento, trouxe os escravos, né, e fez os escravos fazerem desse conhecimento ferramentas para eles, né? Cordas e afins. Que sabe que é importante, eu observo muito as palavras e as denominações a serem colocadas, e quando se tem essa oportunidade, eu peço muito para a gente começar a mudar, a trabalhar. Por exemplo, quando se fala escravo ou escrava, nenhum deles era escravo. Quando ele sai de África, ele sai de impérios, né? Princesas, reis. Então, o que foi a formação? Foi uma formação de escravidão humana. Escravidão. Vindo da própria África, no teu Isso ponto mesmo, de isso vista, mesmo, velho entre império. povos que estavam de guerra, né? Isso. De guerra entre si, e aí é aquela história, né? Digamos, me dá um exemplo. Oió estaria de guerra O Benin. com Benin. Então, o que eles faziam? Eles pegavam esses negros e
aprisionavam, né? Seriam prisioneiros deles de Oió. Exemplo, só estou te dando um exemplo. Ou vice-versa, Benin. E aí, essas pessoas, eles vendiam, é isso que eles faziam para os portugueses? É Em troca da pólvora, né? Tem um papo aí. Mas quando a gente entra nessa questão de impérios africano dominante, ele mesmo escravizar, aqui no Brasil se usa muito a outra etnia, quando ela quer, quando ela tenta calar a minha boca como eu quando eu falo de escravidão no Brasil, Sim. eles iniciam com essa palavra. Eles iniciam com esse sentido. Isso acontece. Mas e tá dando, quem está repetindo muito é Hollywood, em passar o filme que é tanto Pantera Negra e fortemente mesmo é a Mulher Rei. A Mulher Rei, espetáculo, mas que não leva a situação ao pé do que realmente aconteceu historicamente falando, né, mestre? Exatamente, quando se fala, por exemplo, já aconteceu muitas vezes, mas o mestre Sigastor, a gente fala muito, agora bate muito escravidão. Escravidão, vamos mudar isso. Não podemos esquecer da escravidão. Mas vocês, já aconteceu esse, mas o povo negro escravizava o povo negro. Para um pouquinho, vamos mudar a diferença. Não, gente, é outra coisa, é outro papo, é outra situação, outro sistema. Isso é outra nacional. coisa. O que eu vejo dessa forma? Se aceitarem em ver dessa forma, da forma que eu coloco. É que amortece o europeu, né? Exatamente. O que ele quer? Amortece o genocídio. Exatamente. Aí ele tira fora a responsabilidade que o antepassado do europeu vivo hoje fez muito. Sim, em África e fala até o dia de hoje. Sim. Não é? Sim. A gente vê hoje. Quebra toda a história. Exatamente. Agora acontece o seguinte. Quando que existe só um povo de uma mesma etnia, que é comprovado, o negro em África. Porque até o dia de hoje, sabe? Até de hoje, não se consegue ainda a própria ciência, a própria biologia, a própria antropologia, todo o sentido de ver aonde surgiu o ser humano, não é aceitável ainda para muitos, dentro desse universo, que o primeiro ser humano a chegar em Terra foi uma cor negra. Sim, o berço da humanidade é a África. Uma cor da terra, feita do barro, nada isso. Até foi feito do barro. Diz bem assim, muitos sentido do cristianismo, o Senhor criou o ser através do barro. Eu queria dar a cor do barro, né? Só dar um detalhe para o pessoal, eu acho que o senhor vai concordar comigo, mestre. Por que a importância desse podcast? Por que a importância desses relatos? Porque meus irmãos, tá? Somos todos irmãos. Meus irmãos, para poder se falar do batuque, da tradição batuque, dos batuqueiros, de orixá, nós temos que falar dos nossos antepassados. E senão, aí sim, a história se perde e fica aquela didática bem europeia, né? Uhum. De que, os negros escravizaram os seus próprios negros. Então, imagina, nós não fizemos nada, já existia isso. Negativo, errado. Perfeito, mestre? Exatamente, não se dá para concordar de forma nenhuma. Não se dá para concordar de forma nenhuma. O que existiu em África, sempre existiu, são formação de reis. Reis, rainhas, monarquia, príncipes, palácio, trabalhador do palácio, tendo seus direitos como trabalhador de palácio, convivência de palácio, né? Tendo suas horas também com o palácio, como o rei tinha, o rei ia dormir. Lembrando que a escravidão ela aconteceu na Europa. Isso. Teve guerras, a Inglaterra, pelo amor de Deus, a Idade Média foi um horror. Era a Guerra de 100 anos, eram todos europeus, né? Faziam-se prisioneiros, tanto que tem uma passagem da Rainha da Inglaterra, a Rainha Elizabeth, que ela entrou em guerra com a Espanha, né?
E aí ela mandou soltar todos os prisioneiros escravos. Só para vocês poderem entender que não tem nada a ver, as coisas se completam, se encaixam, e sempre aconteceu em todos os continentes isso, né? E era um sistema monárquico também. Então, escravos brancos europeus que estavam lá, e ela mandou soltar para participar da guerra, certo? Então, aí vamos dizer assim: ah, peraí, o povo europeu escravizou os seus irmãos? Checkmate. Mas falando em guerra, vamos voltar em África nesse ponto, mas sentido de guerra. Quando existiu Total, quando existiu a Guerra concordo. Mundial, quando existiu a Primeira Guerra Mundial, os franceses já estavam dominando Benin. Eles mandaram para a guerra os africanos do beniense, como francês. Entende? Eles foram defender a França. Eles não tinham que defender a França, porque eles estão do Benin. Eles são negros do Benin, eles não são negros franceses. Não, eram soldados franceses. Vestiram eles, formaram eles como soldados, que já eles tinham conhecimento. Eles tinham conhecimento de guerra. Bélico, perfeito. Entende? O beniense, mas eles foram levados para o confronto, para a Guerra Mundial, como se fossem eles nascidos de França. Entenderam a jogada, né? Foi uma jogada aí para preservar a minha pátria, Isso mesmo. os meus patriotas, Isso né? mesmo. E de uma forma muito sutil e de uma forma muito cruel, vamos pegar este povo, não sei qual foi a oferta, nós vamos saber, porque nós vamos ter a mãe Fernanda, perdão, vamos ter aqui a Fernanda, professora de história, que nós vamos pegar Isso esses mesmo. ganchos Ela que vai. para ela poder desmembrar tudo como aconteceu realmente. E a importância, meu pessoal, de saber disso, sabe por quê? Porque isso é poder. Isso você não permite mais que as pessoas falem que o que acabamos de falar, né? No momento que a gente tira a religião, relicare, coloca a tradição em relação ao orixá e tantos mais que eu estou aprendendo contigo, mestre, que eu estou aprendendo e é muito bom, me dá poder. Eu me sinto poderosa. Cada vez eu me sinto mais poderosa em defender a minha tradição. É porque a questão da tradição, né, que ela vem da origem de um povo enraizado, não é? Ele é aborígene, ou ele de origem fazendo algo, iniciou a sua prática, e essa prática ela nunca foi mudada, passando de geração a geração. Isso chama-se tradição. E por isso, é por isso que dizem, quando a academia diz, mas vocês não têm nada escrito, vocês, que isso quer dizer? A academia teórica, a teologia, Sim. Quer dizer que a gente não tem Bíblia, não precisamos de Bíblia. Por quê? Quando a gente fala tradição do orixá, o orixá tem que se comunica conosco através de vários sistemas, como se acontece no dia de hoje, com as Ialorixás e os Babalorixá, ou Morixá, ou também não precisa ser. Não tem pessoas que vêm de fora, procura de um jogo de adivinhação, jogo de búzio, de carta, o que for, leiga, e diz que teve um sonho, que era para fazer isso, fazer aquilo, que viu, que ouviu, chama-se dom que a pessoa tem. Estar próxima, junto com o seu próprio anjo de guarda, que a palavra ficou bem, ela é recente para o universo, como o teu anjo de guarda, né? Assim que dizia. Sim. O teu anjo de guarda é fulano, teu anjo de guarda é botando. Então a gente vendo, isso tudo é de uma fala de teologia cristã. Europeia, sim. Anjo, não é? É uma questão santo. Hoje eu vou dançar para o santo, não é assim que muitos dizem até hoje? Sim. Poucos dizem assim, hoje eu vou dançar para o orixá. No momento que ele dizer santo, eu já digo, eu não sou de religião para dizer santo. Eu sou da tradição para dizer orixá.
Isso é tão grandioso, isso é tão grandioso. Logicamente, meu pessoal, que vocês, ninguém está pedindo aqui para que vocês deixem de agir ou mudem, não é isso. Nós estamos dando a informação, a sabedoria dos nossos antepassados, valorizando aquilo que ele deixou, e eles nos deixaram, e dessa forma eternizar através do livro, através de um vídeo, de um podcast, eternizar essa tradição, para não confundir religião afro com tradição. Tradição vem de tradicional, vem dos nossos ancestrais, né? Nós não mudamos as nossas tradições, né? Porque na realidade, né, mestre, para pensar, a Bíblia é uma forma, é uma normativa Uhum. para que, Sim, sim, para que eu sim. possa ter o comando, Exatamente. né? A, o Alcorão, a mesma coisa. Porque eles pegam aquela Bíblia e dizem, ah, não, está tudo baseado aqui. E é uma forma muito inteligente de poder ter domínio sobre os plebeus, sobre as pessoas, cidadãos, enfim. Na época da Idade Média, os plebeus. E isso foi uma coisa muito louca, porque também aconteceu lá na Inglaterra, que houve a grande guerra de Henrique VIII, quando ele virou as costas para o papado e fundou a religião anglicana, que vem da linha de Lutero. Mas tudo isso, meu povo, com uma única expressão política. E aí, nós, de tradição orixá, nós não precisamos disso porque nossa ideia nunca foi manipular ninguém, nenhum povo. Olha a diferença e olha os valores invertidos. Ah, tu não tem uma Bíblia africana, então tu não tem poder nem força. Exatamente, é bem assim Erro, mil erro. Sim, porque a tua força que tu quer que tu tá querendo que a gente tenha é a força de manipulação, de monopólio. E isso a gente nunca quis fazer com o nosso povo. Certo, mestre? é porque a dificuldade é de quem depende de uma leitura para dar sequência à sua vida, tem que ler ou tem que obedecer a uma pessoa só, o que tem que ser feito, né? A gente vê. É o que dita como o correto. É o que está, é o que está escrito ali. Mas o que está escrito ali é uma coisa que eu sempre digo, que eu respeito a Bíblia e qualquer outro tipo de escrita. Mas o que está escrito ali, ela foi escrita por a mão de um homem, Sim. de um ser humano. Então ele escreveu aquilo que ele achou que tinha que escrever, para a humanidade dar seguimento. O que não vai abater essa escrita com o Orixá, porque o Orixá, ele nos domina, ele vem dizer para nós o que tem que ser feito. O tempo todo. Todo segundo ele vem nos mudando. O tempo todo, concordo em número, gênero e grau. Aquilo que serve para nós de sequência de mundo de vida. Mas o que eu falo muito é o seguinte: quem segue Orixá, tradição desde o tempo da ancestralidade, como tem que seguir o Orixá, qualquer algo que eu fizer de errado, eu sou cobrado pelo Orixá. Sem dúvida. Agora, aquele elemento que lê algo, segue algo e faz errado dentro da sociedade, quem é que cobra dele? Aquela Bíblia que cobra dele, será que é? Qual é a diferença que tem dele conosco como Babalorixá, como Ialorixá, como Omorixá, iniciado, filho de santo? A diferença é muito grande. Muito, muito absurdamente grande. E eu vou pegar esse gancho, gostem ou não gostem, eu vou pegar esse gancho porque isso está acontecendo muito, infelizmente. É a famosa, que eu sempre digo, gente, orixá não é receita de bolo, né? Então você não pode colocar
o poder absurdo de movimento que o orixá nos dá dentro de um livro, porque isso daí tu teria que estar escrevendo o tempo todo. Não é um ditado, né? É uma regra. Sim. Então eu acho que as pessoas que estão fazendo isso, que estão pegando esses livros e bom, tem até pessoas dando diploma de babalaô em São Paulo e em outros lugares aí. Faz o curso de 2, 3 anos e depois ganha o certificado de babalaô. E eu, sinceramente, gostaria de perguntar, e todos vão querer saber disso, mestre, quem cobra dessas pessoas que estão aterrorizando e fazendo essa barbárie com a nossa tradição orixá? O que eu falo dentro da minha vivência, Sim, da onde eu nasci. Então eu disse sempre assim, eu nasci num terreiro, que toda a formação desse terreiro é para o orixá. viu? Terreiro terra, para vocês entenderem, terra sagrada, Isso, perfeito? exatamente, para o orixá. Toda a formação para o orixá. Acompanhei, na minha infância e até há poucos anos, relatos da forma da procedência de certos elementos dentro do terreiro, fazendo por desordem ou seguindo caminhos errados proibido pelo orixá. Eles não levaram muito tempo eles terem a resposta, sendo que cobrado pelo orixá. Uns cobrado bem leve e outros gravemente pelo orixá. Concordo. Acompanhando todo esse tempo, o que eu mais digo, eu convivendo com o orixá, como até hoje convivo com o orixá, eu aprendo a conviver com o orixá até o dia de hoje. Ele me ensina dia a dia. Amanhã ele vai me ensinar algo, daqui a pouquinho está me ensinando daqui um pouco, alguma coisa. Então eu formo dessa forma. Nós estamos aqui conversando sobre o orixá. Eles estão na nossa volta. Tempo Uma que eu todo. estou dentro de uma casa de orixá. Isso. Muito fortemente ainda. Nós estamos numa praça e não estamos numa via pública. E nem num condomínio, nós estamos também dentro de um lugar público. No ginásio, nós estamos dentro de um lugar sagrado. Sagrado. Certo? Certo. Muito mais fortemente eles estão nos observando. O que será que eles dois já estão falando de nós? Isso. Então o que eu falo é o seguinte. Eu É convivendo, lindo isso. vendo muito o que o orixá já fez para quem errou, na visão do orixá, porque eu falo uma coisa, a gente faz algo errado, o orixá nos cobra. Eu erro com o meu semelhante, ele me cobra. Mas, mestre, eu já me fiz essa pergunta e o meu filho já fez essa pergunta, inclusive para ele, para mim. Ele disse: mãe, a gente faz uma coisinha fora, a gente faz uma oferenda que não foi de acordo com o que foi dito, porque faltou um palitinho. Ele já diz: não, não é assim, volta, faz de novo. E as pessoas estão fazendo barbáries e não são cobradas. Eu digo: meu filho, são. E também, mestre, a sua chegada aqui nessa casa no Sagrado não foi à toa. Porque, pessoal, hoje é um pedacinho do muito que nós vamos ter para falar dos caminhos de Mestre Sica, certo? Tem tanta coisa, tem aí o livro, tem o griot, mestre, Sim. griot, que é surpresa, vocês vão saber. O griot tem todas as fundações que ele se tornou um alicerce da história e da tradição de Oió, de Urubá, a própria língua iorubá. Então é muito assunto. Vamos falar de Mestre Borel, vamos falar de Tureba, vamos falar de. O senhor falou da mãe, uma mãe de santo bem antiga, A mãe moça, a mãe moça, a mãe Apolinária, Apolinária, a mãe moça. tio Pedro de Imodiá, E, tio Ademar do Ogum e de Exá, qual eu convivi também. gente, Minha grande mestra espetacular, que todos foram, mas ela para mim foi também autêntica, a mãe Araci do Odé, morreu com 123 anos, ainda estão eles lá, muito certos que estão hoje aqui,
Diz pra vivo, mim que tu tem uma foto, ou temos como ter diz- uma foto dela. Ele diz que foi 118, uns 112, não. 123 anos. Porque Eu tenho o maior orgulho de ter ido nos 81 anos do assentamento do Pai Odé. Ele chegando ao mundo. Ela tinha Gente, 99 anos, gente, porque isso é orixá. Num momento que não tinha a ciência que se tem, que não tinha tecnologia, que não tinha os avanços, e que por sinal talvez até os antibióticos, se é que só tinha penicilina, penicilina. né? Sim. Uma negra chegar a 123 anos, isso é orixá. E mais deles. Agora, voltando, É milagre. que isso é muito, eu bato muito nessa importância de Fica à quem vontade, está fora, teremos todo o tempo. quem ainda não está iniciado no batuque de nação no Rio Grande do Sul, o único que eu posso falar, que é o Oió. Eu posso falar. Onde eu sempre vivi, nunca saí dele. Nasci dentro de Oió e continuo ainda dentro de Oió. Eu não conheço a prática de outras nações. Há outras casas de outros irmãos, do Jeje, da Pop de Exá, que é familiar de Oió. Papa Nagô, que é familiar Nagô, que é familiar de Oió. Eu não sei. Só sei aquilo que me passaram e aprendo dia a dia de hoje, que é conviver dentro do Oió. Só sei dizer que orixá de Oió, que já cobraram dos seus filhos no passado, que eu presenciei e ouvi dos antigos falarem, não foi pouca coisa. Eles destruíam as pessoas. Só por muitos seres, muitos terem cometido ato que eles não concordavam. O orixá não concordava. E é uma coisa muito interessante para vocês poderem entender, leigos, não utilize, segundo os 10 mandamentos, não utilizai o meu nome em vão. É a mesma coisa, de um jeito diferente. É só para que vocês entendam. Aí é uma questão de sincretismo. Como é que você vai usar o sagrado, o orixá, de uma forma aleatória, em vão, de uma forma errada, prejudicando o irmão, a irmã, prejudicando o sagrado, mistificando, por que não dizer, né? Essa é a graça. E achar que orixá não vai dar conta disso. Ah, dá, com certeza vai. Sabe que eu tô hoje, quando eu digo hoje já comecei a mesas, estou em parceria com o livro, com dois acadêmicos, hoje agora é 2 acadêmicos. Eu iniciei com parceria com um acadêmico, esse outro acadêmico que eu iniciei com ele, cito o nome, não há problema nenhum, não tem segredo nenhum entre nós, me pediu para a gente incluir o outro acadêmico que faz parte de mim também, esse outro acadêmico. Né? Um é antropólogo, doutor José Carlos dos Anjos, antropologia e sociologia da URGS, e o outro é mais jovem, né? O TCC dele como doutor pela sociologia, o doutor José Carlos dos Anjos, o orientador dele, ele faz sobre o meu conhecimento como griot. Ele sai como doutor TCC como griot, uma das fases que ele fez e relatos sobre Xangô, rei, e Xangô, orixá, divindade, que eu faço essas duas diferenças. Ciclo por ciclo. Não dizendo que sigo o que eu estou dizendo, só que não cortando, desculpe cortar sua fala, em querer, sobre. Então, eu comento muito sobre eles. Então, o livro que a gente está montando é um livro muito. O que eu estou relatando, eu relato, eles escrevem, eu relato, eles escrevem para formar. Quem é o conhecimento de formar um livro são eles, não sou eu, como acadêmicos. Então, a minha preocupação é gigante. É como a irmã falou há pouco. A mudança do desvio do que é a tradição. Quando se muda a tradição, não é mais tradição. Chama-se invenção, chama-se criação, chama-se não sei o que fazer, chama-se desespero daquilo que está em sua frente. Quando o ser, e eu respeito esse ser, não sou melhor que ele,
como digo sempre, não estou aqui para dizer para ele que ele tem que mudar, ensinar ele. Não. O que eu acompanho, uma base de 60 anos, que deu certo até o dia de hoje, eu não mudo. Eu continuo ainda o que é. Seguir a rigor a tradição, aquilo que eu vi, aquilo que eu aprendo todo dia, o que é tradição. Se chegar uma pessoa mais velha do que eu, até posso ser mais novo, até mais novo. O Sica, a tradição também se é feito assim, tu tá mudando a tradição. Eu vou ficar tão preocupado, não quero saber. Por quê? Porque eu sei que no momento que eu começar a mudar o segmento de uma tradição, a origem de uma tradição, eu estou mudando a essência toda daquele fragmento que é a origem. Concordo. No momento que eu começar a mudar a tradição, não é? O ensinamento que me ensinaram, me passaram, o que eu vi, que deu certo, está dando certo até o dia de hoje, deu certo até os últimos dias de Voraci, né? De nossa Donga, de Oxum, do próprio meu avô Máximo de Odé, minha Apolinária, mãe moça de Oxum. Eu preciso dar uma pausa, gente. Tio Pedro. Vocês têm noção de quantos podcasts nós vamos ter que fazer? Porque falar de Apolinária, mãe moça de Oxum, falar da sua avó, falar de Tureba, é muita história, e isso é lindo. E queria dar uma ressalva. Esse sociólogo e antropólogo, eles estão escrevendo o conhecimento do mestre. Eles estão aprimorando didaticamente isso, mas o livro, a alma do livro é do mestre, Sica. Os 100%, por exemplo, eu gravo, certo? Agora eu estou fazendo pelo celular, né? Que o José Carlos dos Anjos, ele está na terra dele, que ele é um africano, está em Cabo Verde. E o sociólogo, o Júlio Souto, que é um espanhol de Valência, não é espanhol, todo o respeito que eu tenho, quando eu digo assim, da Argentina, não é da Argentina do Uruguai, ele é nascido em Valência, da Espanha. Hoje ele é professor de sociologia na Faculdade Universidade Federal de Santa Catarina. Então eu gravo pelo celular, mando para eles e eles chamam de transcrever, ele transcreve. Sim. Para o papel, para mim depois, aí sim vai sair dentro do livro. Mas toda ela contada por mim. O que é o batuque? Mas pessoal, não é questão que eu vou dizer que lá no batuque, lá no Oió, se deita, se corta não sei o que na cabeça, e tontos boi, tontos que não é cartilha, né? Não é nada disso. Não é uma cartilha de como aprontar um filho de santo. Não é. Quando eu entendi por que quis entrar nessa quis me convidar nessa parceria, o Dr. José Carlos dos Anjos, que é uma antropologia sobre religião da América Latina, antropologia da América Latina de religião e agrária, né? Agricultura e sociologia, ele também se preocupa comigo e faz perguntas. O trabalho dele fortemente está sendo sobre encruzilhadas. Hoje pode entrar na internet, hoje a maioria está falando sobre encruzilhadas, que é uma outra preocupação de formação. O que é Exu para encruzilhada? O que é cruzeiro para Exu com X e para Exu com aquele S sinalizado embaixo, que vem da pronúncia de X para Exu Urubá. Exu Urubá e o Exu com S sinalizado embaixo Urubá e o Exu com X brasileiro. De Guampi-Rabo, Deus que me perdoe, né? É esse que se refere sobre Exatamente, porque eu lembro quando eu era criança, as imagens de Exu tinham guampinhas e tinham rabinhos. Isso aí não tem nada a ver com a África, viu, gente? Só para deixar isso bem claro. E dentro de um assentamento, quando se coloca a guampa do sagrado, do animal que foi ofertado para Exu, é colocado como adorno. Não é para colocar para se criar uma guampa de diabo e demonizar Exu. Exu não é demônio. Para os leigos, tá? Exu não é demônio, por favor. Estou certa, mestre? Logicamente, com toda certeza, porque quando se fala, por exemplo, eu gosto muito de falar essa parte quando a gente quiser entrar um pouco de Umbanda lá no tempo, talvez na outra. Sim, nós vamos ter outras, muitas outras. A gente pode entrar a gente pode entrar um pouco também, né, das contraversas de quem pratica
respeito quem pratica, mas quem fala sobre a denominação. Eu trabalho muito em cima de denominação. Né? E com propriedade. Quando a gente fala batuque, é sentido popular. Bater, batucada, batucagé, tudo bem. Só que a diferencial que está difícil de muitos entenderem, de quererem nos comparar, ou que não é nos comparar, é que é não entender quem somos dentro do Rio Grande do Sul, que eu respeito muito, que é o candomblé, tanto ele queto como o Angola. Eu convivo mais com pessoas de candomblé de Angola, aprendo muito com eles, aquilo que eles possam me dizer o que é que quando nós dissemos aqui casa de nação, nós fizemos uma contradição de quem diz roça, não é? Está sendo usado muito terreiro, Barracão. do barracão, roça e candomblé. Isso. Não é? Entende? Muitos não interpretam por que a gente diz casa de nação da tradição de Orixá, que é o Rio Grande do Sul. Por quê? É uma forma que se acharam de nos chamar como casa. Já nos botaram um pequenininho espaço. Diferencial de grande espaço de roça. Ah, sem Grandes dúvida fazendas, nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E os as roças de santo, viu? A roça de Orixá no Rio de Janeiro, que é onde eu conheci, né? Com 15, 16 anos, nós tínhamos terra, né? Lá tem terra. Exatamente. E muita terra. E aqui nós fomos oprimidos, né? Oprimidos e expulsos. Isso mesmo. O povo lá do Montserrat teve que sair de lá para construir as edificações e cada vez mandando mais, né? Empurrando o povo para as zonas mais ermas, né? Que hoje, com a força do povo, tudo se transformou. Mas eu estou falando de 50, 60 anos atrás, que quando uma pessoa era mandada aqui para, digamos, Guarujá, vou colocar Guarujá, hein? Guarujá era mato, gente. Era mato. Aqui a Coronel Maçom, onde eu moro, era chão batido. Minha mãe morou aqui na Maçom, em frente às Massas Coroa. Ela disse que tinha um bico de luz aqui, um bico de luz lá, e um bico de luz lá. Porque ela andava isso tudo a pé, chão batido. E era um ponto de ônibus aqui e outro lá. Então, o que aconteceu? Essas pessoas pegaram, foram, desculpa, não sei se eu mexi aqui no áudio, foram empurrando, né, as nossas tradições, os nossos batuqueiros, se eu posso dizer assim, mestre, os nossos batuqueiros, né, os nossos batuqueiros, e também, por que não dizer os negros? Aqui, ó, vamos empurrar para lá, né? Vamos palmitar essa região aqui, que a minha professora Fernanda de História, palmitar, vem de palmito, tá? Branco, alvo, né? Vamos palmitar essa região e vamos, né, alvejar, vamos dizer assim. Vocês estão entendendo? Principalmente vocês, palmiteiros. Então, digo com certo deboche, certo, mestre? Porque quando eu entendo que Orixá me deu tudo que eu tenho, tudo, inclusive esse podcast foi Orixá que me deu e vai continuar me dando, tenho certeza, até quando Orum decidir, não sei se eu tô certa, ou Batalá decidir que é a minha hora, mas foi eles que me deram tudo, tudo. E é tão lindo que eu acredito que ambos aqui temos uma missão. E eu achei lindo há pouco tempo quando o senhor falou assim, se eu não fizer a coisa correta, se eu não fizer o correto, não falar o correto, eu me preocupo muito, porque Orixá pode me cobrar. Porque eu estou falando de Orixá. É isso, mestre? A palavra que porque coisa mais simples, coisa mais prática. É a gente dizer assim, eu vou me iniciar, vou fazer minha obrigação, eu vou levar meu pai para casa, minha mãe para casa, vou sentar o meu Orixá ou coisa parecida. Coisa prática.
Coisa prática que fazer. Coisa prática ir lá no galinheiro comprar, que tem os preceitos, comprar as vasilhas, coisa bem prática. Só tem um porém. A gente começa a lidar com algo da natureza, não é? Que é um fragmento da natureza muito sério, muito preocupante, que a gente tem que ter com ele. Enquanto quem está fora, eu digo, se puder, que não entre, que quando está dentro não consegue mais sair. Pode sair, mas já vi gente sair e ter seus problemas para onde foram, onde passaram, tiver que retornar de novo. Porque quando o orixá, quando se diz tradição orixá não veio me pegar e me aparar quando eu tinha 2, 3, 4, 5 anos, quando eu estava ficando adulto. Ele não me religou, é por isso que não somos religião, que ele não religa com ninguém, não se religou comigo. Ele fez todo o processo de criação do ser humano através de uma mãe, de uma mulher, através de que a gente sabe como é que funciona, não é? União de duas pessoas, sexo oposto do outro. Polo Veio a positivo, gerar, polo negativo. exatamente, veio a gerar, mas ele que A implantou, vida. o orixá que fez toda essa manifestação. E uma coisa que eu acho é muito importante para que vocês entendam, que o orixá não é que ele vai fazer. Quando o filho sai do manto do alá do pai, exemplo, é o que o orixá deixa de fazer. Se hoje eu largo a minha religião, que isso nunca vai acontecer, largo minha religião, largo minha tradição, largo minha tradição a orixá e largo e abandono o meu orixá, não é que ele vai me castigar, ele vai cruzar os braços e dizer assim, bom, agora é contigo, tu não é a boa, tu não pode, então vamos ver se tu consegue sem o meu manto, né? Então ele se recolhe na sua humildade e deixa eu, na minha arrogância, achar que eu posso sozinha. E não posso, gente. Nem vou me atrever a fazer isso. Porque o orixá é sabedoria, né, mestre? Acima de tudo. Eu digo dessa forma assim, ó. Esses malucos aí, que é aqueles que amanhã depois, né? Eu digo malucos, são os que fazem guerra. Sim. Estão sim, bem muito longe sim, de nós, principalmente nós sim. brasileiros. Estão muito longe de nós. Né? Se eles acham que vão terminar a Terra, terminar com o ser humano, terminar com a, vamos dizer assim, vamos falar no dia de hoje. Estão terminando com a natureza. Totalmente. Com a Amazônia, quando eles começam a terminar com a natureza, eles estão terminando com a energia de orixá. E mestre, vamos mais longe, né? Eles estão de olho em algo que é nosso. Exatamente. E, de novo, olha o ciclo. Eles estão de olho no que é nosso, cada vez mais tirando a terra sagrada dos indígenas, que nós temos todo o respeito, que são os que cuidam da terra de orixá. Isso. Né? E que estão lá e lutando pelas suas terras. Continue, por favor, mestre. Aí nós temos com esses seres de alta potência de energia. Eu sou de falar assim, tá? Eu não sei se vocês uma hora vão tentar me entender, quem vai nos ouvir, quem está nos ouvindo. Quando eu falo sobre o livro com esses dois acadêmicos, a preocupação minha é uma e deles é outra, mas dentro do mesmo sistema. Totalmente. Porque eles estão com um problema gravíssimo dentro da faculdade em questão de crenças de seus alunos, a forma que eles lidam quando se deparam lá com o professor em falar de orixá, quando o professor falar de umbanda, quando o professor falar de espiritismo é muito pouco até, espiritismo até eles ficam meio... Agora quando se fala de Batu, se fala de Exu, eles ficam apavorados. Dentro da própria academia. A preocupação é essa. A minha preocupação já é dentro da nossa comunidade, da qual nós convivemos, nós vivemos. E a minha preocupação ainda está também dentro das nossas casas de nação. Quando se fala casa de nação,
quando me perguntam lá, os baianos perguntam para mim, mas por que vocês falam casa de nação? O que é casa? Como a irmã falou há pouco. Deram espaço pequeno para os nossos que chegaram antes, formar suas famílias em pequenos Lotes. lotes, faz o tu bem entender, mesmo de madeira, aqui tá tua casa, faz o tu bem, tu possa imaginar. Isso é feito, eles sabiam fazer. Casa. Nação. Nação é cultural. Porque eles vêm do sistema de escravidão já dentro de nação. Com a mente, o que é nação? Para a mente, o que é império? Para a mente, o que é comandar? E para a mente, o que é a tradição? E para a mente, o que é política? Nação. Nação. Então, um pouquinho na academia, que eu não sou acadêmico, tá? Eu não sou nenhum, eu sou mínimo acadêmico. Certo? Mas vejam bem, ah, pessoal, eu sou o mínimo acadêmico, mas ele está ensinando, orientando, guiando acadêmicos. Interessante isso, né? Só fica um recadinho. Pensa. Nação. Quem for ver o que é nação, até como estamos aqui perto de professores e professora, da professora, nação. Se vê o que é nação, né? Nação é um conjunto de elementos de seres que sentam, discutem o que vai ser, né? Em todo sentido social. Uma hierarquia. Ali tem idioma, ali cada um segue o que for, tudo bem, nação, já entra a religião. Não posso tirar só, existe tradição dentro de uma nação, não. Existem vários segmentos de cada um, não é? Suas ideologias, suas partes psicologias, sociologias, não é? Uma formação, nação. Isso tudo, os nossos escravizados já faziam, sabiam fazer em África. É isso aí que dá para se ver que amedrontou o olhar do europeu quando viu, os primeiros europeus, quando viram o africano, ele já numa grande formação de uma sociedade que é nação. Porque quando a gente fala em império e nação, império como rei, como monarca, o africano não aprendeu com o europeu, não aprendeu com grandes reis de guerras. Quando eu falo grandes reis de guerras, Sim. grandes reis que se possessaram, que foram fazer posse de outros povos, como fizeram com a África, que é rei Inglaterra, rei da França, rei da Espanha, aprender a ser rei com o próprio africano. Porque vamos deixar essa história para a professora aqui. Lá tá, já existia. Exatamente. Então nem vou entrar nesse. Nosso tempo incrivelmente acabou sem nós sentirmos. Os Caminhos de Mestre Borel se dá início hoje. Perdão. Mestre Sica. Os Caminhos de Mestre Sica. Não sei porque o Borel está aqui perto da gente. Os Caminhos de Mestre Sica se dá hoje, dia 9 de agosto. Se dá início a essa grande caminhada junto ao podcast Axé em Debate, trazendo e deixando para vocês o que é de mais sagrado de Orixá. Conhecimento, tradição. Certo, gente? Eu não vou deixar o meu recado de hoje, o meu pensamento estava na ponta da língua, estourou o tempo, mas eu vou deixar um pensamento aqui para que o mestre deixe um recadinho nesse finalzinho desse podcast. Do primeiro de muitos. Alafia e fé pelo Babalórixa e Alórixa, Babaunlá e Aunlá, pelo Idilé, Ede e Urubá, Mo, Sorô e Urubá. Do pé. Eu falei no idioma Urubá. Alafiá, paz e fé, amor, com ni seus, ire seus, Babalorixá e Alorixá, muito amor com eles,
com seus avós, seus babá um lá, quer dizer avô, em um lá quer dizer avó, tenho respeito, amor, porque se a gente não tiver amor por todos esses que chegaram antes do que nós, que nos ensinam e nos ensinaram, que são os babalorixás ou ialorixás, são seres humanos como Mo, no pronome sou eu, tenho o maior respeito e sinto o dia de hoje é não estar comigo. Todos esses nomes que eu citei há pouco, referência, eu vou dar um para representar todos eles, senão nós vamos passar mais, não vou queimar mais o horário ainda, que é a avó Araci de Odé. Referente a ela, que foi uma das mais velhas, que ficou aqui no Rio Grande do Sul, para mim foi ela. De mais idades vamos dar semana que vem, né? Vamos lembrar de idades que ficaram na Terra, mas para mim foi a avó Araci. Iniciada pela grande princesa Oyalajá, uma grande nação oió também, que não podemos esquecer dela. Não só falar de Andresa, da minha vovó Andresa, bisavó, nem da Donga, nem da Diolinda de Xangô Oni, vamos falar também. Sim. Nem de moça, que é as mais moças dessas que eu referi, mas também tem a grande Oyalajá, a grande princesa Emília. Não é? Então nós temos muito a falar, mas sempre peço, Orixá não é bugiganga, Orixá não é um copo, Orixá não é um bibelô, Orixá não é um vaso, Orixá não é uma casa. Orixá, pelo amor de Deus, Orixá é a natureza. Tudo que nós dependemos da natureza é Orixá. Só para encerrar mesmo, o que eu falo é o seguinte, até eu disse a semana passada para esses meus parceiros acadêmicos. Orixá, ele é mais rápido do que o vento, ele é mais rápido do que o som e mais rápido que a luz. Tenham cuidado que é Orixá. Assim como ele me parou quando eu nasci, através do Ori, ele também me abandonar, ele não me abandona. Simplesmente ele me deixa dar meu seguimento da forma que ele está vendo que é errado, mas ele deixa eu ir. Livre-arbítrio. Depois ele me puxa novamente, e quando ele puxa, eu já vi muito ser puxado fatal, que eu sempre falo, eu estou preocupado que tem morrido Babalorixá e Ialorixá jovens novo no Batuque do Sul. Com certeza. E esse ano, inclusive. Gente, deixamos aqui. Ele falou a do pé. Muito obrigado. Isso. Né? Isso, eu tô aprendendo. Né? Da tradição. Então, nosso próximo, nós paramos aqui. Olha só, nós começamos no início da vida de Mestre Sica, certo? E demos toda essa volta. E iremos continuar a partir também da vida de Mestre Sica, que ele começou a falar um pouquinho dos ancestrais dele, e de lá continuaremos nesse podcast com muita informação. A do pé, e obrigado a todos que estão nos assistindo e que irão nos assistir na sequência de Caminhos com Mestre Sica. A do pé. Dá um tempinho.